Olá! Bom, até agora nós acompanhamos os quatro cavaleiros e os juízos que eles trouxeram sobre a Terra. Mas agora, na nossa análise de Apocalipse 6, o cenário muda e muda drasticamente. A gente deixa a Terra um pouco de lado para subir ao céu e testemunhar a abertura do quinto e do sexto selos. Vamos descobrir juntos o que eles nos revelam. Pois é, os juízos na Terra dão uma pausa. Com a abertura do quinto selo, o Cordeiro nos dá uma nova perspectiva, uma perspectiva celestial. Toda aquela turbulência terrestre dá lugar a uma cena bem solene, mas ao mesmo tempo muito intensa, que acontece bem ali, diante do altar de Deus. E no centro dessa cena toda, a gente ouve essa pergunta. Uma pergunta que ecoa. É um clamor que vem de almas martirizadas. E essa súplica por justiça é basicamente o motor de tudo que acontece no quinto selo. Então, vamos mergulhar nisso. Nossa primeira parte da análise vai focar nesses mártires. O que exatamente o João está vendo debaixo do altar? E mais importante, quem são essas almas? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa responder. A identidade dessas almas é, na verdade, crucial para a gente entender a linha do tempo dos eventos do Apocalipse. Seriam santos do Antigo Testamento, a Igreja? A fonte que estamos usando nos dá uma resposta bem específica sobre isso. O ponto principal é o seguinte: essas almas representam pessoas que foram salvas e martirizadas durante o período da tribulação, ou seja, depois que a igreja já foi arrebatada. Elas se converteram no meio de todo aquele caos e pagaram o preço mais alto pela sua fidelidade a Cristo. E agora elas estão ali, aguardando a ressurreição. Para a gente entender a condição deles, a gente precisa falar sobre um conceito chamado estado intermediário. Eles não estão, dormindo ou inconscientes. Pelo contrário, estão totalmente cientes, na presença de Deus, mas ainda não receberam seus corpos glorificados. É um tipo de espera consciente. Agora, isso pode soar um pouco estranho. Santos no céu pedindo vingança? Ué, mas isso não vai contra o ensinamento de perdoar os inimigos? A resposta para isso está na diferença entre uma vingança pessoal e a justiça divina. O clamor deles não é um pedido de retaliação pessoal, tipo olho por olho. É um clamor por justiça divina. Eles estão pedindo para que a balança da justiça de Deus que foi prometida finalmente seja estabelecida na terra. Nesse estado intermediário, a memória do sofrimento ainda é muito viva e eles anseiam pelo cumprimento das profecias. E como resposta a esse clamor, eles recebem vestes brancas. Isso é um símbolo muito poderoso. Representa a pureza, representa a vindicação e, claro, a vitória que eles alcançaram. É um prêmio, um reconhecimento divino pela fidelidade inabalável que eles tiveram. Ok, enquanto os mártires estão sendo consolados lá no céu, aqui na Terra a cena muda de novo, e de uma forma bem drástica. A abertura do sexto selo não traz consolo nenhum, pelo contrário, traz um terror de proporções cósmicas. O sexto selo se abre com um evento cataclísmico, um terremoto gigantesco. E o material que a gente estuda enfatiza que isso aqui não é nada simbólico, é um abalo físico real que vai sacudir os próprios fundamentos do planeta. Logo em seguida, a principal fonte de luz do mundo simplesmente se apaga. O sol escurece e a descrição é que ele fica coberto como se fosse um pano de luto. Dá para imaginar o pânico global quando o dia, de repente, vira noite. E quando a noite chega, a lua não traz nenhum conforto. Ela ganha uma cor avermelhada, como sangue. De novo, a ênfase é no evento literal, aterrorizante, que todo mundo na Terra vai testemunhar ao mesmo tempo. Para completar o caos, os céus parecem estar se desfazendo. As estrelas começam a cair, o que provavelmente indica uma chuva de meteoros de uma intensidade que nunca se viu antes, bombardeando a Terra. É como se o próprio universo estivesse se desmanchando. E a reação da humanidade é unânime. De reis a escravos, todo mundo corre para tentar se esconder. Mas o mais revelador é o que eles gritam. Eles não estão culpando um desastre natural. Eles sabem exatamente de quem vem essa ira. E é esse grito que nos leva ao coração teológico dessa passagem. Essa ideia chocante e até paradoxal da ira do Cordeiro. O ponto-chave aqui é o reconhecimento universal. Não tem debate, não tem negação. Todas as pessoas na Terra, sem exceção, entendem que esses eventos cósmicos são um ato deliberado de julgamento vindo diretamente de Deus e de Jesus, o Cordeiro. Essa declaração deles, de que é vindo o grande dia da sua ira, levanta uma das questões teológicas mais debatidas sobre os últimos tempos.
A pergunta é, o sexto selo marca o início da ira de Deus ou será que essa ira já estava em andamento? A resposta para isso muda completamente a forma como a gente entende todo o período da tribulação. Basicamente, existem duas linhas de pensamento. Uma diz que a primeira metade da tribulação é obra humana ou de Satanás, e que a ira de Deus mesmo só começa lá na metade do período. A outra visão, que é a defendida pela nossa fonte, afirma que, não, desde o momento em que o Cordeiro abre o primeiro selo, toda a sequência de eventos já é a ira de Deus se desenrolando. E o raciocínio principal é bem direto. Quem é que está no controle, abrindo cada selo e liberando cada juízo? É o Cordeiro. Então, se ele é quem dá o início, os eventos que vêm em seguida, desde o primeiro cavaleiro, já são a sua ira em ação. E aqui vem a pista decisiva, o pulo do gato, que está no texto grego original. A tradução "é vindo" pode soar como algo que está prestes a começar, certo? Só que o verbo no grego elsen está num tempo verbal que indica uma ação que já aconteceu. Eles não estão dizendo a ira está começando agora, mas sim algo como o dia da ira chegou, reconhecendo uma coisa que já estava em andamento. E isso nos leva a uma conclusão bem clara. A ira não começa com o sexto selo. Ela apenas se torna inegavelmente óbvia para todo mundo. A gramática sugere que todo o período da tribulação, desde a abertura do primeiro selo, já constitui o grande dia da sua ira. E isso nos deixa com uma reflexão final. O cordeiro, que é o símbolo máximo de sacrifício e mansidão, é também a fonte de uma ira terrível. O que essa dualidade nos revela sobre a santidade de Deus e sobre a inevitabilidade da justiça. É uma imagem realmente poderosa para a gente refletir a respeito.